Foi nesse lugar, há 60 anos, que a maior mentira de todas foi contada. Se valendo da fake news de que o presidente tinha deixado o país, o Arthur Lira da época, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República, iniciando a ditadura militar, o período mais sangrento da nossa história recente. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Foi há 8 anos atrás que o ocupante do mesmo cargo derrubou uma presidente honesta e democraticamente eleita, em mais um golpe na história do país dos golpes. Perderam em 64, perderam agora em 2016, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. E é daqui que hoje o rei das Alagoas, presidente da Câmara, quer mandar no Brasil. Não fomos eleitos, nenhum de nós, para sermos carimbadores. O orçamento da União pertence a todos e todas, e não apenas ao Executivo. Daqui saíram 2 dos maiores brasileiros que já viveram. Tanto Jango quanto Dilma foram expulsos do poder muito mais pelas suas qualidades do que pelos seus defeitos. Foi por se manter ao lado da classe trabalhadora, mesmo com seus limites, que a burguesia brasileira decidiu que tinha que se livrar de Jean Goulart e de Dilma Rousseff. Hoje, o cara que trabalha aqui nesse palácio decidiu que ele vai praticar o crime perfeito. Ele vai convencer tanto a burguesia quanto a classe trabalhadora que ele é o cara que vai lutar pelo direito deles. Alguém vai se decepcionar. O governo, que é também o povo e que também sou o povo perfeito, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Esse foi o lugar que chancelou todos os golpes, tanto em 64 quanto em 2016. E até hoje, os 11 ministros que estão aqui são os patrocinadores de todos os ataques à classe trabalhadora brasileira. Porém, por algum milagre, a esquerda brasileira acha que a tarefa divina do todo-poderoso Xandão é salvar a democracia. Que democracia? Ministro Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes. Que democracia? Que democracia? Vou de novo, tá? Tô lá na Chapada criando galinha que eu ganho bem mais. Eu vou ser pai, agora eu tenho que ganhar dinheiro. Quando eu vejo o país que o Brasil podia ser e vejo o país que ele é, eu não consigo ficar calado. É justamente porque eu vou ser pai que eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa sobre o atual estado de coisas. Porque se o estado não tá para representar a gente, ele não tem sentido de ser. E qual que é esse estado de coisas? Bom, eu moro no Goiás, numa cidade que é pertinho do DF. E se você pega os 2 governadores, são 2 bolsonaristas de extrema direita. Você compara o governo deles com o que o governo federal tem feito, o desmonte que o governo Lula tem feito na economia, você vai ver que não tem muita diferença. Dá vontade de chorar. Quando o governo é eleito prometendo união e reconstrução, entrega novo teto de gastos, privatização de presídio, a entrega da Chapada dos Guimarães por um preço que não compra um apartamento de 3 quartos aqui no Plano Piloto em Brasília, faz a gente se perguntar, o que é que vem por aí? Quando a esquerda não é de esquerda, a direita é o bicho-papão. Da primeira vez que isso aconteceu, deu no Bolsonaro, um tosco fascista e que, apesar de tudo, quase foi reeleito. A esquerda preferiu olhar isso como um sinal divino de que só o São Lula poderia nos salvar da besta fera fascista. Como se não tivesse sido ele, nosso santo redentor, que aplicou durante 8 anos a política que depois deu na eleição do Bolsonaro. Eu não quero nem pensar o que pode acontecer se daqui a 2 anos a gente elege um fascista que sabe comer de garfo e faca, tipo o Caiado, um Tarcísio de Freitas, que estão aí, em plena campanha presidencial, tendo ido lá visitar o estado fascista e terrorista de Israel, em plena campanha para ganhar ponto com os fascistas brasileiros. Se você se indigna com tudo isso que eu falei, você pode nos ajudar a fortalecer essa corrente de opinião que quer ressuscitar a esquerda brasileira, que dorme em sono profundo há 30 anos, desde que foi hegemonizada pelo Partido dos Trabalhadores. Nós, trabalhistas, viemos de longe. Temos uma relação profunda com a história desse país. Podemos nos orgulhar da nossa presença nos acontecimentos mais importantes do século passado. Aqui eu posso citar a Revolução de 30,
30, a consolidação das leis trabalhistas, o voto feminino, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce, enfim, tudo aquilo que fez com que o Brasil fosse, na segunda metade do século passado, país referência no mundo inteiro, que fez com que a China viesse aqui visitar a gente para descobrir o que estava causando o milagre brasileiro. Foi também nossas fileiras trabalhistas que germinaram ideias de uma agenda perdida, mas ainda muito necessária para o Brasil hoje em dia. A Universidade Popular e os CIEPs imaginados por Daci, e principalmente a fibra e a força política de Leonel de Moura Brizola, o homem da campanha da legalidade e o verdadeiro terror da burguesia brasileira. Eu não sou trabalhista porque em 2022 a gente tinha a melhor, mais preparada e mais coerente candidatura presidencial, provavelmente desde o Brizola em 89. Eu sou trabalhista porque eu estou convencido que um governo trabalhista, do mesmo jeito que foi o de Jango, seria o primeiro passo dado rumo à Revolução Brasileira. Se você concorda com essa tese, você pode fazer parte da reconstrução desse movimento pelo preço de uma dose de cachaça. O meu papel nessa história toda é a do poeta. No século XXI, o poeta é o MC, de rap e de funk. Não existe falar em Revolução do Brasil sem falar de rap e de funk. Se você entrar no meu canal, você vai ver umas letras minhas lá que, porque não tem beat, não dá pra eu chamar de música, né? Então eu preciso da sua ajuda, você, minha amiga, meu amigo trabalhista ou simpatizante, para fazer esse movimento acontecer. O financiamento coletivo é a arma mais poderosa que existe pra gente fazer acontecer projetos independentes como o nosso. E a partir de R$5 você ajuda a transformar essa poesia em música. Se você me ajudar, de quebra você ainda ganha acesso a uns vídeos onde eu explico em detalhe as referências que me levaram a escrever as letras que você vai ver lá no canal. Maiores contribuições vão garantir outros prêmios. Por exemplo, se você contribuir com R$100, você ganha o direito de ter o seu nome estampado na capa do EP. A primeira meta é de R$2.200 e inclui a produção de um EP de 6 músicas. A segunda meta, R$4.400, inclui a produção do EP de 6 músicas e mais um clipe. A terceira meta, R$6.600, garante a produção do EP com 6 músicas, um clipe e mais a gravação de um acústico ao vivo lá no Pé de Serra, na Chapada dos Veadeiros.